Deputado, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Renata? Tudo bem, Sinara? Tudo bem a Boa todos que tarde, acompanham deputado. Aí. Guilherme, bota naquele outro formato que é mais cômodo para a gente. Isso, melhor. Tudo bom, deputado? Como é que vai? A gente está curiosa aqui para saber a opinião do senhor sobre os últimos acontecimentos, né? A nação está refém dessas ameaças, né, deputado? E aí, queria até confirmar com o senhor, deputado, aproveitando a pergunta da Sinara, essa história do 9 de julho. Né? Eu estava dizendo para a Sinara isso, no 9 de julho, eu conversei com o deputado que me disse, teve um zum-zum-zum. E agora veio à tona um zum-zum com nome e sobrenome, ou seja, Braga Neto e Ciro Nogueira, né? Essa história já corre nos corredores da Câmara desde a semana passada, quando eu ainda estava em Brasília. Agora, o mais importante nisso tudo é a gente perceber que está passando da hora da Câmara, do Senado, do STF, riscarem uma linha no chão para mostrar até onde o presidente Bolsonaro pode ir. Vejam só, quem decide se tem, como tem e quando tem eleição, não é a vontade dos militares e não é a vontade do presidente da República, é a Constituição. E ambos juraram cumprir e respeitar essa Constituição. E quebrar esse juramento é crime gravíssimo. Portanto, é preciso que os militares se coloquem no seu quadrado. Não compete aos militares agirem por preferências políticas, compete a eles agirem pela manutenção da ordem institucional nos limites do que determina a Constituição. Me parece que nos últimos tempos esses limites não estão muito claros. A despeito de tudo que tem acontecido, eu acho, Renato e Sinara, muito simbólica a manifestação do presidente do Senado e até do presidente da Câmara, que dizem o seguinte: terá eleição com voto direto, secreto, universal, e o eleito será empossado. Essa manifestação dos dois é simbólica, porque me parece que diz, presidente, nessa nós não estamos com você. Boa. E em qual eles estão com o presidente, deputado? Eu acho que tem um alinhamento do presidente Arthur Lira com o presidente Bolsonaro. Eu não estou tratando isso como ilegítimo. Isso já foi, na campanha já foi assim. Da mesma forma que eu sempre fui um deputado que vota e que concorda com a maior parte das pautas econômicas do governo, mas que sempre fui crítico e duro todas as vezes que o presidente Bolsonaro tentou ultrapassar o limite da democracia e do respeito à independência e à harmonia entre os poderes. Então, ele não mudou a posição dele, eu não mudei a minha. É legítimo que eles sejam da base de apoio ao presidente Bolsonaro e tentem dar governabilidade. Agora, isso não pode retirar a autoridade deles de estabelecer os limites até onde o presidente Bolsonaro pode ir. Quando aconteceu aquele episódio comigo, Renato, de domingo, que ele quis me acusar da votação da LDO, o presidente Bolsonaro, ele não pretende avançar sobre mim. Eu sou insignificante para ele. Ele mesmo diz, não lembrava nem meu nome. Ele me usou para tentar demonstrar que ele é capaz de avançar sobre o parlamento brasileiro, sobre a Câmara dos Deputados, sobre o Senado, sobre o Congresso Nacional. Resta saber... Sobre a CPI, sobre o Omar Aziz. Resta saber se quando ele chegar na porta da Câmara e do Senado, se ele vai achar gente para estender o tapete vermelho e entrar com ele, ou gente entrincheirada para defender a democracia. Eu não tenho dúvida de que lado eu estarei na trincheira. Deputado, inclusive eu queria aproveitar, porque o senhor é um nome mais regional, né? O senhor é um deputado de primeiro mandato do Amazonas. Se eu estiver me enganando, o senhor me corrige. Não, tá certo. E um deputado de primeiro mandato, de repente, aparece no olho do furacão, enfrentando o presidente da República. As pessoas se perguntam, quem é esse Marcelo Ramos?
Aí eu fui olhar sua biografia. E qual a minha surpresa? Vi que o senhor começou a sua militância política no PCdoB, né? O senhor foi candidato a vereador pelo PCdoB, foi primeiro suplente de uma chapa do PT com o PCdoB lá no Amazonas. Aí depois o senhor vai para o PSB, no PSB o senhor se elege, se não me engano, se elege vereador, de vereador vai para o PL, PL, né? Aí o senhor conta a história direitinho para mim, acho que PR e PL, né? Eu tive e aí 16... foi saindo da esquerda, vai indo para a direita. Eu queria que o senhor contasse essa história para mim. É isso que agora... eu ia também perguntar isso, Rovai, se ele está voltando às origens agora. É isso. Agora o senhor está indo para a esquerda, está botando um freio no Bolsonaro. Olha lá, defesa da democracia, defesa das instituições republicanas, não é missão da direita ou da esquerda, é missão em todo mundo que acredita na democracia e na república. Nós podemos ter muitas diferenças, e é natural que tenhamos, na pauta de costumes, na economia, mas nós só podemos ter essas diferenças porque vivemos num ambiente democrático e republicano. Então, essa confusão que inventaram entre direita, conservador e liberal e autoritário, como se tudo fosse a mesma coisa, não é. Eu tive 16 anos de militância no PCdoB, fui vereador pelo PCdoB, depois tive 5 anos no PSB, tenho orgulho da minha trajetória. Do ponto de vista econômico, estou muito distante do que esses partidos representam hoje, mas eles plantaram no meu coração um valor humanístico e de respeito à democracia e às instituições que eu vou carregar para a minha vida inteira. Então, eu votei a favor da reforma da Previdência. Estou dizendo aqui, assim, com um agrupamento mais à esquerda, mas porque era a minha convicção, eu achava que era correto. Eu votei pela PEC emergencial, era a minha convicção, achava que era correto. Agora, ultrapassou os limites da democracia, não conte comigo. E não conte comigo e conte com a minha omissão. Conte com a minha atitude ativa e de confronto. O presidente Bolsonaro me chamou para a briga domingo, na coletiva quando saiu do hospital, e, ao mesmo tempo, as milícias digitais deles, esses marginais, invadiram e me atacaram Estão distribuindo foto da minha mãe, que é uma senhora de quase 70 anos. Então, me atacaram de uma forma avassaladora. Só tem uma diferença, Renato, Sinara, eles estão acostumados a fazer isso e as pessoas se acuarem diante dessa avalanche. Comigo eles podem vir quente, que ele vai ter que aguentar. Deputado, hoje, é só para relembrar aqui para as pessoas, saiu a matéria no Jornal Estado de São Paulo dizendo que o general Braga Neto ameaçou não haver, a mesma coisa que o presidente, né? Ameaçou não haver eleições em 2022 se não houver o tal do voto impresso. E aí, mais tarde, o Braga Neto desmentiu, mas ele soltou uma nota onde fala, a gente tem o print da nota, onde ele fala o seguinte, que a discussão sobre o voto eletrônico auditável por meio de comprovante impresso é legítima, defendida pelo governo federal e está sendo analisada pelo Parlamento brasileiro, a quem compete decidir sobre o tema. Ou seja, o general Braga Neto deixa claro que essa, digamos, chantagem em relação ao voto impresso encontra eco dentro das Forças Armadas. Como que o Congresso brasileiro pode reagir a isso, deputado? Primeiro, eu quero dizer que é lamentável que num país de 544 mil mortos pelo Covid, precisando de vacina, que num país de 15 milhões de desempregados, precisando de emprego, num país de 19 milhões de famintos, de pessoas com fome, precisando de comida na mesa, o ministro da Defesa posta uma nota em que a pauta mais importante para o governo federal é voto impresso. Isso diz muito sobre o que é esse governo.
é um governo completamente desconectado das necessidades reais da vida das pessoas e da vida do povo brasileiro. Vejam só, vamos para a questão do tema voto eletrônico. Primeiro, o papel do Exército, o papel do ministro da Defesa. Essa nota caberia na ministra secretária do governo, caberia no ministro da Casa Civil, caberia em qualquer ministro político. Não cabe ao ministro militar dar palpite sobre uma matéria que está tramitando na Câmara dos Deputados. Não cabe. As Forças Armadas devem atuar nos limites do que diz a Constituição. E a Constituição diz quando, como e em que condições se faz a eleição. E essas regras só podem ser mudadas pelo Parlamento, jamais pela vontade das Forças Armadas, jamais pela vontade do presidente da República. Mas eu acho que a gente tem que afastar esse debate da frente, também desmoralizando ele. Nós temos eleição com urna eletrônica desde 1996, são 3 eleições fora as suplementares. Nunca houve um indício de fraude sequer. O sistema eletrônico é auditável, tanto que o PSDB auditou quando questionou a vitória da presidente Dilma e confirmou o resultado da eleição. As urnas só são conectadas em rede depois que elas emitem o boletim. Portanto, para alguém fraudar o sistema, tinha que conseguir entrar no sistema-mãe no TSE e replicar a fraude uma a uma em mais de 536 mil urnas. Isso é uma maluquice. Agora, o inverso, Sinara, não é verdadeiro. Porque o voto impresso, como eles propõem, tem um problema insolúvel, que é o seguinte: o momento da digitação do voto, ele é secreto e inviolável. Ninguém pode ver que número digitei e ninguém pode voltar no sistema para saber que número digitei. Portanto, se um eleitor de má fé disser que digitou 10 e saiu 20, tendo digitado 20, não tem como resolver esse problema. Agora imagine, Renato, um candidato que meio-dia, com pesquisa de boca de urna, percebe que vai perder a eleição e manda um comando para os cabos eleitorais dele para irem nas urnas em todo o Brasil, dizendo que estão digitando um número e que está aparecendo outro. Portanto, você tem um discurso bonito de que não, nós só queremos qualificar a democracia, nós só queremos aferir se o resultado é aquele mesmo. Mas por trás está um desejo de instaurar o caos no processo eleitoral. E para mim está muito claro que a Câmara dos Deputados não vai ceder a isso. Não vai. O presidente Bolsonaro já ligou para presidente de partido, já fez todos os movimentos que ele podia, e os presidentes de partido estão absolutamente firmes. Tanto que na última votação, a bancada dele teve que manipular e encerrar a sessão na marra, porque sabia que ia perder na comissão. Deputado, queria fazer uma pergunta rápida para depois emendar outra. Como é a sua relação com o deputado Arthur Lira? É boa? É republicana? É de amizade? É de aliado? O deputado Arthur Lira, além da questão política, é um deputado por quem eu constituí uma amizade nessa minha curta trajetória na Câmara dos Deputados, porque, como você bem disse, eu estou no primeiro mandato. Nós, quando fizemos a nossa composição, ele de presidente e eu de vice, já fizemos cientes das diferenças de opiniões que nós tínhamos em alguns temas. Ele completamente alinhado com o governo, eu, um deputado independente, que voto majoritariamente com o governo, mas que critica o governo toda vez que o governo faz mal para o meu estado ou vocifera contra as instituições democráticas. Nem eu mudei, nem eu mudei, nem ele mudou. Eu continuo sendo o mesmo e ele também. Claro que, vez por outra, cria um incômodo de uma posição minha, de uma posição dele, mas a gente tem procurado administrar isso de uma forma política
e também fraterna. A minha pergunta é nesse sentido. Por que eu fiz essa pergunta? Porque alguém vazou essa história para o Estadão de hoje. Eu tenho uma hipótese. Foi o Arthur Lira. Eu tenho 30 anos de jornalismo, não nasci ontem, eu sei como essas coisas... Jabuti não sobe em árvore, né, deputado? Ou lá no Amazonas sobe, mas isso depende da água. Ou foi cheio, ou foi enchente, ou foi mão de gente. Foi o homem que colocou lá. Ou foi enchente ou mão de gente. Na minha terra não tem isso, é só quando o homem coloca. Então, deputado, quero lhe perguntar o seguinte, o senhor também está esgrimando aí, né? Tem uma insatisfação do Arthur Lira no ar também em relação ao governo. Ele pode considerar essa coisa do impeachment quando voltar. Ele está hoje muito mais, ele está menos alinhado com o governo do que quando ele assumiu a presidência da Câmara. A mesma coisa ou mais? Como o senhor avalia isso? Não, eu acho que está a mesma coisa. Eu não consigo ver nem menos nem mais. Claro que o presidente Arthur Lira, e eu nem posso, procuro ser muito justo, eu nem posso exigir do presidente Arthur Lira a mesma postura minha. Primeiro, porque ele é mais alinhado com o governo do que eu. Segundo, porque o nível de responsabilidade dele é maior do que o meu. Ele é o presidente da Câmara, eu só sou em substituição. Né? Quando fico temporário, presidindo uma sessão ou outra. E terceiro, porque ele tem muito mais informações dessas relações entre os poderes, dessas relações com as Forças Armadas do que eu. Então é natural que ele seja mais prudente do que eu. Eu não acho que ele seja nem mais nem menos alinhado com o governo do que ele era durante o período. Mas acho muito simbólico que, ao tempo que o presidente diz que se não tiver voto impresso, não vai ter eleição e ele não vai dar posse para o outro, o presidente Arthur Lira publique que vai ter eleição com voto direto, secreto e universal. Isso é muito simbólico e eu acho que a gente tem que valorizar isso. O Congresso Nacional, tanto pelo presidente Arthur Lira como pelo presidente Rodrigo Pacheco, riscou uma linha no chão ali. Calma, tem presidente. Reagido. Não passe daqui. O Congresso tem reagido à altura das ameaças do Bolsonaro, o senhor está falando? Eu acho que o Congresso está começando a demarcar uma linha para que o Bolsonaro não a ultrapasse. Eu diria que até aqui, e no momento mais sensível da vida política do país, antes desse episódio, que é um episódio gravíssimo, se confirmado for, o Supremo Tribunal Federal foi o bastião da defesa. Se o Supremo não tivesse instaurado um inquérito de fake news e prendido aqueles marginais, eles já estavam soltando rojões para dentro do Supremo. Se eles não tivessem feito aquilo, eles já tinham invadido o Supremo, agredido um parlamentar, dado um tiro no desafeto. O Supremo estabeleceu um limite ali. E eu acho que agora a Câmara e o Senado começam aí deixando claro para o presidente da República de que qualquer aventura antidemocrática dele, ele não poderá contar com o parlamento brasileiro. Deputado, essa coisa de ficar falando toda hora, se não tiver voto impresso, não vai ter eleição em 2022, também não é um comportamento típico de quem sabe que já perdeu a eleição? Eleição ninguém perde, ninguém ganha antes dela começar, né? Eu acho que a situação do presidente Bolsonaro é muito difícil que ele reverta o nível de impopularidade. Nenhum governante passa impunemente por brincar com 544 mil mortos. No país que tem 544 mil mortos, o presidente diz que não é coveiro. O presidente grava um vídeo se fingindo com falta de ar, enquanto o povo do meu Amazonas estava sem oxigênio. Sabe? Ninguém passa impunemente por um país lotado de moradores de rua, na cidade de São Paulo, por exemplo, lotado de pedintes nos sinais aqui no estado do Amazonas, que era algo que não se via. Então, ninguém passa impunemente por esse desastre sanitário, político, social e econômico que o nosso país está vivendo.
Nenhum presidente passa impune por um total desmonte de uma política industrial nacional. A política que o ministro Paulo Guedes tem para a indústria nacional é destruir a indústria nacional. É acabar com qualquer atividade produtiva no nosso país e transformar o Brasil num importador de tudo. Então, assim, ninguém passa impunemente por isso. O povo não aguenta tanto sofrimento sem reagir. Então, eu não diria que ele perdeu a eleição, porque quem está sentado na máquina tem um instrumento muito poderoso, né? Eu vejo muita gente entusiasmada, o mercado financeiro, com quem eu converso muito, adora, né? O Brasil vai crescer 5,1%. Pensam que todo mundo é trouxa. O Brasil decresceu 4% ano passado. Crescer 5% esse ano é crescer 1%. Crescimento de 1% no biênio não é capaz de abrir vaga de trabalho nem para as novas pessoas que chegaram na idade de trabalhar, muito menos para enfrentar o desemprego, o passivo e desemprego no passado. Então, acho que a situação do presidente é muito ruim e ele fica criando narrativas para tentar questionar o resultado da eleição. Mas acho que também tem um outro motivo. O Bolsonaro não sabe governar. Se perguntarem a ele, ele é absolutamente inepto. Se perguntarem a ele o que ele pretende fazer para diminuir o desemprego no Brasil, vão ter como resposta o silêncio. Se perguntarem o que ele pretende fazer para ter um programa de transferência de renda para garantir comida das pessoas, a resposta dele vai ser o silêncio. Se perguntar o que ele quer fazer para melhorar o ambiente de negócio, as empresas reabrirem, os empregos voltarem a crescer, a resposta dele vai ser o silêncio. Então ele precisa criar essas crises permanentemente para fugir da obrigação de tratar do que é importante para o país. E eu me sinto constrangido de, no atual momento de tanto sofrimento da vida do povo brasileiro, eu estar o tempo inteiro discutindo crise, discutindo voto impresso, discutindo o risco de não ter eleição, discutindo terra plana, discutindo todas essas bobagens que essa turma trouxe das trevas para o meio da gente. Sei lá. Não sei onde essa turma existia. Deputado, há 2 dias o senhor pediu o acesso aos pedidos de impeachment do Bolsonaro, né? Aliás, a nossa leitora aqui, Rovai, está perguntando justamente isso. A Helena Rodrigues Barbosa está falando: boa tarde a todos e todas. Caro deputado, se o senhor tiver a oportunidade, vai instaurar o impeachment? Todo mundo... Isso que eu ia perguntar. Ao pedir o acesso, o senhor criou uma expectativa. Muita gente falou: o que o deputado vai fazer com isso? Eu queria saber do senhor aqui, o que o senhor vai fazer com isso? Pediu acesso? São 2 coisas separadas. Primeiro, para mim vai ficando claro que o presidente Bolsonaro está fazendo muito mal ao país. Eu discordo muito do Amoedo, mas eu gostei de uma frase que ele disse um dia desse. Ele disse: olha, teve um período em que impeachment era instabilidade. Hoje, o afastamento de Bolsonaro é o único caminho capaz de garantir a estabilidade necessária para nos levar até a eleição e, na eleição, democraticamente, escolher quem vai ser o próximo presidente. Então, o que eu fiz? Eu pedi os pedidos de impeachment, porque, primeiro, eu quero fazer uma análise como deputado, que pode ser obrigado a enfrentar essa votação, se existe crime de responsabilidade ou não. Isso é diferente de eu sentado provisoriamente na cadeira de presidente, porque eu não sou o presidente da Câmara. Eu não vou fazer uma aventura como fez, por exemplo, o Valdir Maranhão. Sentou na cadeira, parou o impeachment e depois a decisão dele foi anulada. Isso é algo meio quixotesco, é algo sem nenhum sentido, é algo que não fortalece a luta política. Se em algum momento eu for presidente interino da Câmara, eu vou ser pressionado por isso. E vou precisar formar opinião, primeiro, se juridicamente o presidente interino pode despachar sem o risco do presidente, quando voltar, desfazer. E segundo, se existe o ambiente político para essa instauração. Porque impeachment não é algo que se faça por vingança,
por antipatia ou no calor de um debate. Impeachment você não aceita sem avaliar as condicionantes jurídicos e políticas e também não nega só porque é aliado do presidente. Então, acho que nós temos que ter uma atitude muito centrada nesse debate, de avaliar os condicionantes políticos e jurídicos. E é o que eu quero fazer a partir do pedido de acesso aos requerimentos que existem na casa. Então, o senhor não descarta, né? Eu vi aí, pelo que o senhor falou, que o senhor não descarta essa possibilidade de que uma hora interino possa fazer esse pedido, né? Não, eu não posso descartar, primeiro, porque a situação não está dada. Segundo, porque eu ainda não tenho convicção jurídica se posso, no exercício provisório, fazer esse despacho, e política, porque vai depender do ambiente que o país estiver vivendo nesse momento. Nós já tivemos impeachment que foi aberto e culminou com a cassação do presidente, como, por exemplo, Collor e Dilma, mas já tivemos impeachment lido que culminou com a absolvição do presidente Temer. Então, é preciso analisar o ambiente político do país para você não abrir um processo de impeachment que seja fragorosamente derrotado e que dê aso a um crescimento da narrativa do presidente e até talvez um crescimento da hostilidade da relação das Forças Armadas com os poderes. Então, é algo que exige responsabilidade e prudência. Deputado, o senhor hoje é um aliado do senador Omar Aziz? Eu tenho uma ótima relação com o senador Omar Aziz. Eu fui deputado estadual quando o senador Omar Aziz era governador e fui de oposição do primeiro ao último dia de governo. Em 2016, o senador Omar Aziz me apoiou para prefeito, eu passei para o segundo turno, perdi no segundo turno. Em 2017, na eleição suplementar, o senador Omar Aziz agiu para que eu não fosse candidato a governador. E eu acabei sendo vice, ficando numa chapa contra o candidato dele. Então, nós já tivemos juntos, já tivemos afastados, mas hoje é um senador que eu dialogo, que eu converso muito. Então, eu diria que eu sou próximo. Não sei se nós vamos estar juntos em eleição, mas eu tenho proximidade com ele. Porque aqui, para quem cobre política como nós, eu, Sinara, enfim, o que a mim, pelo menos, o que pareceu foi que ele mirou no senhor tentando dar um tiro no presidente da CPI também. Né? Pelo menos foi essa a impressão que ficou. Porque ele... foi muito quase absurdo sair de um hospital onde, depois de ficar 3, 4 dias internado, e a primeira declaração que dá foi estapafúrdia, culpando uma pessoa que presidiu interinamente uma sessão de uma votação, que todos, rapidamente, todo mundo que cobre política e acompanha a política sabia que não se devia o valor definido para o fundão não tinha nada a ver com o senhor e ele lhe acusar. Olha, quando eu recebi a notícia, domingo de manhã, eu estava no interior do estado do Amazonas, eu tomei um susto, porque é um negócio de uma deslealdade sem tamanho. Eu sentei naquele dia, a pedido do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, na cadeira de presidente, 11 horas da manhã, e levantei 1h da manhã do dia seguinte, trabalhando para o Brasil, trabalhando para aprovar a LDO, que o governo queria aprovar, nos termos que o governo fez o acordo de aprovar. Então, um negócio, como você disse, absolutamente surpreendente, despropositado. E aí eu não sei se era algo para me atingir, para atingir o senador Omar, se era só um desejo de preservar o filho dele que votou a favor do fundão e ficou com vergonha depois se explicando, porque eles são frouxos de assumir os posicionamentos dele, ou não sei também se não é algo pensado para avançar sobre o parlamento brasileiro. Porque, no fundo, eu fui vítima das milícias digitais dele, mas todos os deputados que votaram a favor ficaram expostos.
Então ele, por seus líderes, incluiu 5,7 bi no orçamento e agora diz que vai vetar. Nem sei se vai vetar mesmo, porque da outra vez ele disse que ia vetar e sancionou. Mas agora ele diz que vai vetar. Para quê? Para expor o parlamento, para fragilizar o parlamento. Ele fulanizou em mim, mas eu custo a crer que o presidente da República esteja preocupado com o deputado de primeiro mandato do estado do Amazonas. Tudo bem que ele é um presidente pequeno, desse tamanho, né, que você nem enxerga quando senta na cadeira de presidente da República. Mas é até uma regra básica da luta política, que eu sou muito aconselhado por um grande amigo meu, que hoje é deputado estadual aqui, que é até meu padrinho de casamento, o deputado Serafim Correia, e ele sempre diz: meu afilhado, nunca brigue para baixo, só brigue para cima. Então, muito bom. Ele brigou para baixo e me deu a chance de brigar para cima. Me deu a chance de dizer para o Brasil tudo que eu penso dele. E eu não tenho feito outra coisa desde domingo. Deputado, também não tem nessa história toda de falar de voto impresso, ameaçar a nação, um pouco do governo está aproveitando o recesso da CPI para impor a sua pauta? Eu acho que sim. O governo jogou muito peso para votar a LDO. A LDO foi votada na CMO de manhã, votada na Câmara à tarde e votada no Senado à noite. Então foi votada na quinta-feira, no mesmo dia foi votado tudo. Por quê? Porque o governo queria a LDO rápido? Não, porque o governo queria que a Câmara e o Senado entrassem em recesso para parar os trabalhos da CPI. Que está batendo na cozinha deles. Nós não estamos falando de gente que roubou em estrada, em asfalto. Nós estamos falando de gente que queria roubar em vacina num país que tem 544 mil famílias enlutadas. Então, é um negócio que o povo brasileiro, se você vê, quando foi surgindo esses escândalos de roubo em vacina, o apoiamento ao impeachment foi subindo, a rejeição dele foi subindo, né? A rejeição ao governo dele foi subindo. Porque, assim, tem que ser muito insensível, tem que ser um seguidor muito messiânico para admitir que alguém que permite que seus subalternos tentem roubar em vacina seja um bom presidente para o país. Então, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor é deputado federal pelo PL. O PL é presidido pelo deputado Valdemar da Costa Neto. O senhor conversa com ele? O senhor tem dado esse seu posicionamento a ele? Tem dito para ele que não está disposto a apoiar o Bolsonaro? Porque o Valdemar pode levar o partido para apoiar o Bolsonaro, ou não? Olha, em hipótese nenhuma, apoiarei Bolsonaro nas eleições. Se o meu partido estiver, o meu partido, eu vou ter que pedir a gentileza do meu partido me permitir seguir um outro caminho. O que não vai ser algo extraordinário. O partido apoiou o Alckmin na eleição passada e o Magno Malta apoiou, o Magno Malta, por exemplo, e outros deputados apoiaram o Bolsonaro. Então, eu tenho um diálogo muito fraterno com o presidente Valdemar. Foi ele que me pediu para não ser candidato e compor de vice com o deputado Arthur Lira, né, porque havia um movimento dentro da Câmara porque eu fosse candidato a presidente da Câmara. E todos os passos que eu dei, a primeira pessoa que eu encaminhei a fala do presidente Bolsonaro contra mim foi para ele. Todos os meus gestos eu comuniquei a ele. O meu partido me apoia nessas críticas ao presidente Bolsonaro? Não, o meu partido não vai entrar nisso. O meu partido tem ministro, está na base e tudo mais. Mas eu posso dizer que todos os gestos que eu recebi do meu partido foi de solidariedade, porque o meu partido e todos os líderes da Câmara dos Deputados sabem que se tem alguém que não tem responsabilidade nessa história do fundão, sou eu. Eu simplesmente cumpri o regimento e encaminhei o que estava acordado entre os líderes.
Deputado, temos 2 perguntas aqui dos nossos espectadores que eu vou passar para o senhor. Ó, da Deise Azevedo. Apoiar as pautas econômicas deste governo não é apoiar o massacre ao nosso povo que estamos vendo? Tem como separar o governo Bolsonaro da pauta econômica? E tem mais uma perguntinha aqui, que é sobre o impeachment da Dilma. Maria de Fátima Pimenta pergunta: como o senhor votaria o pedido de impeachment da presidenta Dilma? É difícil dizer como você votaria sem estar no calor do momento, sem ter vivido o calor do momento. Eu não era parlamentar, eu era professor de Direito Constitucional e eu entrava na universidade para dar aula de organização do Estado, tinha que tratar de impeachment e quando eu via tinha aluno filmando, porque as pessoas não conseguem separar o professor do político, né? Então tinha aluno filmando para depois usar na rede se eu era a favor ou era contra o impeachment. Então, difícil sentar lá dentro, você jogar palavras ao vento. Eu acho que o ambiente político era muito ruim, não acho que tenha tido crime de responsabilidade, mas o impeachment tem natureza política e jurídica. Eu não estava dentro, não conheço o processo, não conheço as condicionantes que motivaram isso, então prefiro não opinar. Em relação, e a primeira pergunta foi, pauta econômica. Eu discordo. Tipo, eu acho que o Brasil, eu tenho convicção de que o Brasil precisava de uma reforma no seu sistema previdenciário. Presidi a comissão, defendi. Daí a eu concordar com atitudes autoritárias do presidente antidemocrático é uma distância danada. É como eu disse, nós estamos vivendo uma confusão danada entre ser liberal, ser conservador, ser autoritário, ser democrata, está uma confusão. Está um balaio de gato. Eu sei bem o que eu sou. Eu sou um moderado, liberal na economia, mas tenho sensibilidade social, sou ambientalmente sustentável e não me afasto 1 milímetro dos pilares da defesa da democracia e da república. Mas agora, é que ela fala assim, você deputado... não pode, é porque você não pode dizer que alguém, porque tem um pensamento liberal da economia, não pode defender a democracia. Claro. Sim, mas no caso, eu acho que eu entendo o que ela pergunta, porque o fato de Bolsonaro aprovar tudo o que ele quer na agenda econômica o fortalece, ué. Mas aí, olha lá, eu não posso pegar a reforma da Previdência. Eu acho que o Brasil precisa da reforma da Previdência. Não, mas eu vou votar contra, porque isso fortalece o Bolsonaro. Vamos pegar a PEC do orçamento de guerra. Não, eu vou votar contra, porque se eu aprovar a PEC do orçamento de guerra, o Bolsonaro vai ter dinheiro para dar o auxílio emergencial. Aí também não dá, é uma lógica que não se sustenta. Se eu estou certo ou estou errado no meu pensamento econômico, o tempo vai dizer. Agora, eu não vejo essa relação. Não, perfeito. E ainda bem, e eu acho que tem uma coisa que é muito simbólica, que é muito importante que a gente diga. É assim, se a gente for liberal ou mais estatizante, se a gente for conservador ou mais liberal nos costumes, no ambiente da democracia, a gente pode disputar a opinião. Uhum. Sem a democracia, nós não somos nada. Uhum. Sem a democracia não tem liberal, não tem conservador, não tem de esquerda, não tem direita, não tem nada. Porque nós perdemos o direito de disputar a opinião. Então, acho que a gente não pode perder isso de perspectiva. Sabe? Vamos lá. Eu, em algumas questões, sou conservador. Eu sou contra a liberação de drogas. Mas por que eu sou contra a liberação de drogas? Eu não posso dar as mãos para alguém que é a favor e lutar por emprego? Uhum. Não tem lógica isso. Existem valores civilizatórios. São esses valores civilizatórios de democracia, de liberdade, de acesso ao emprego, de acesso à comida, de direitos humanos, de meio ambiente, que devem nos unir agora. Depois, quando a gente consolidar isso e derrubar esse caminho autoritário, a gente quebra o pau entre nós. Mas exatamente, com o direito de falar, com o direito de divergir, com a liberdade de ser contrário e estar aqui conversando, cara. Com a liberdade do fórum que eu li ontem, a revista Fórum, tem uma crítica dura do deputado Glauber contra mim, e hoje eu tô aqui. Cara, que coisa boa nós termos isso.
Sabe, é isso que nós não podemos perder. Eu falo isso e me arrepio, porque eu acredito na democracia, eu acredito nas instituições. Nós não podemos perder isso. Sabe, depois a gente se mata, depois a gente discuta opinião, umas eu ganho, outras eu perco. Isso é natural. Sabe, quando eu for numa manifestação, o cara me vaia porque eu sou a favor da reforma da Previdência. Mas, cara, se tiver democracia, eu posso ir e ter um cara lá para me vaiar. Se não tiver, não vai ter ninguém para me vaiar. É isso mesmo. É isso aí. Aliás, quem diria, né, que a gente estaria em 2021 com saudades das campanhas de 2010, 2014, 2000. E da dicotomia entre PT e PSDB, né? Aquele bom cenário da polarização, porque essa história de polarização também, né, deputado? Isso é fajuto. Polarização sempre teve no Brasil, né? Só que ela muda de lugar. Agora é uma polarização com a extrema-direita no jogo. Claro. O que não tinha era esse campo fascista organizado. Vamos dar nome aos bois. Exatamente. Agora, não, eu concordo. Não só eu concordo, né? O ministro Ciro Nogueira também concorda, né? Que disse que o Bolsonaro era fascista. Em 2017, não faz muito tempo, né, deputado? Não só eu concordo. Não, disse na eleição que o Bolsonaro se elegeu presidente. Pois é. Exato. Não disse há 3 eleições atrás, não. Disse na eleição que o Bolsonaro se elegeu presidente. Mas eu acho que tem uma coisa muito simbólica, Renato, Sinara. Eu sei que eu estou aqui num ambiente mais à esquerda, mas tem algo que tem me preocupado muito. É uma questão matemática. Se nós hostilizarmos aqueles que votaram no Bolsonaro, e eu não votei nem no primeiro nem no segundo turno, e se arrependeram, por uma questão matemática nós vamos perder de novo. Não, é hora de receber todos aqueles que estejam a favor da democracia. Eu sempre tenho defendido isso aqui. Sinara também, né? Quem defende a democracia está no jogo agora para uma luta específica. E depois vai ter disputas por outras. Exatamente. Nós aqui fazemos jornalismo, deputado. Então, e a gente tem que fazer essa transição novamente, né? A gente vai ter que ter um período de transição para retomar os debates dentro da democracia. Eu acho que nesse aspecto o deputado está corretíssimo. Renato Sinara, eu estou aqui no meu escritório em Manaus, mas eu queria estar no meu escritório, no meu gabinete lá em Brasília da vice-presidência, porque eu estou vendo os quadros ali atrás da Sinara, e no meu gabinete da presidência tem uma bandeira do Brasil, uma bandeira do Amazonas, e no meio tem 2 fotos, tem 2 quadros. Uma foto do Churchill e uma foto do Mandela. O pessoal entra lá e diz, pô, Churchill e Mandela? Que maluquice é essa, né? Tão distantes. Um conservador que não confundia ser conservador com ser autoritário e deu a vida do seu povo para defender a democracia moderna e não permitir que o nazismo marchasse sobre o mundo, e um progressista que venceu os seus algozes, mas percebeu que para o país prosperar era preciso reconciliação. Então, acho que nós precisamos unir todos os democratas e trabalhar depois para reconciliar o Brasil. Reconciliar não significa todo mundo pensar igual. Longe disso. Reconciliar significa ter espaços sadios de disputa política democrática. E eu acho que o nosso país precisa disso. Precisa disso urgentemente. Lógico. E eu quero crer que vai ter. Precisamos voltar a ter isso, né, deputado? Sim. A gente já teve, não faz muito tempo. Então, o que é mais assustador é que a gente perdeu. Olha, você disputa a eleição com os seus, mas quem senta na cadeira de presidente da República não é presidente dos seus eleitores, é presidente de toda a nação, é presidente até do seu mais duro opositor. Claro. E quem não tem compreensão e grandeza disso, cria um Brasil paralelo, que é o que essa turma tem na cabeça hoje. Eu vejo o cara me manda mensagem, está enxurrada no meu WhatsApp. O povo brasileiro quer o voto auditável. A maioria do povo brasileiro apoia Bolsonaro.
Falei, meu amigo, quem lhe deu procuração para falar em nome do povo brasileiro? Você fala em seu nome. Essa turma é cada vez menor. Eles estão cada vez mais no gueto. Só que como eles são muito barulhentos, muito agressivos e muito organizados, parece que eles são mais do que efetivamente são. Deixa chegar a eleição e abrir as urnas, que eles vão descobrir de que tamanho que eles estão. Gostei. Deputado, eu queria agradecer a presença do senhor aqui no Jornal da Fórum. Volte sempre. Nós aqui amamos a democracia e todos são bem-vindos aqui no jornal. Não, obrigado. Eu já conhecia o jornal, fico muito feliz. Como eu disse, podemos ter divergências naturais, republicanas, fraternas, e eu fico muito feliz de poder participar aqui, emitir um pouco a minha opinião e ouvir também. E, no mais, eu quero aproveitar a grande audiência de vocês para pedir para o pessoal me seguir aí no Instagram. Siga o deputado. Marcelo Ramos PL, na defesa da democracia. Vocês vão me aplaudir, quando eu falar de economia, vocês vão me descer o pau. Boa, boa. Deputado, deixa eu lhe dizer uma coisa antes de eu ir embora. A gente faz jornalismo, que às vezes os deputados, o senhor tem que falar para os seus colegas aí, vão lá dar entrevista na Fórum, que eu fui bem recebido e bem tratado. Porque às vezes o cara fica com medo porque ele tem uma posição econômica liberal ou mais conservador no costumes, ou seja, mas a gente tem aqui uma linha editorial, o que não significa que outros veículos da mídia tradicional também não têm. Claro. E a gente é jornalista civilizado, sabe conversar, sabe receber, sabe dar risada junto, enfim, e quer fazer desse espaço um espaço cada vez maior do ponto de vista democrático também, né, Sinara? E o Anísio Barreto aqui, ó, nosso leitor, está falando, Rovai Sinara, gostei desse direitista. Muito boa, muito boa. O senhor já sabe que será bem-vindo aqui de volta. Muito obrigada, deputado. Muito obrigado. Eu me senti muito acolhido e tenho certeza de que a mensagem para os meus colegas vai ser a melhor possível. E que bom que vocês fazem jornalismo deixando claro que tem lado, isso é bacana, isso é legítimo, isso é democrático, é muito melhor do que fingir isenção para tentar empurrar a goela abaixo das pessoas uma opinião disfarçada. Muito legal, obrigado, me senti muito acolhido, valeu. Que bom. Valeu, um abração, deputado. obrigada.